Dale, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. E eu decidi agora na quarentena ser um pouquinho mais experimental com os meus vídeos. E eu vou fazer um formato aqui que foi um grande câncer no YouTube por muitos anos, mas parece que recentemente a comunidade de divulgação científica conseguiu reapropriar, que é o React. E contra o meu melhor juízo, eu decidi começar com algo que, assim, a sorte sorriu pra mim e apareceu na minha recomendação. Eu já tava com a ideia de fazer React há algum tempo, mas eu não tinha nenhum material muito bom em vista. Aí eu vi esse. Já fica aqui, se vocês gostarem do vídeo e quiserem que eu faça outros desse tipo, me mandem alguns vídeos para reagir. Não é sempre que tem alguma coisa interessante sobre economia. Geralmente algo curto, algo mais mastigado. Porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora, né? Vocês já acabaram de ver um vídeo de 35 minutos. Vocês viram, né? E assim, o que eu vou reagir, que você já deve ter visto no título, é ao Paulo Cogos falando sobre renda básica universal. Para quem não conhece o Cogos, eu acho que essa altura do campeonato todo mundo que está assistindo esse vídeo deve conhecer. Ele é um anarcocapitalista e fundamentalista católico que já é conhecido de longa data aqui nessa cracolândia do debate político brasileiro. Mas ele vem sendo conhecido por outros públicos de um tempo pra cá, eu diria que no mínimo ao longo do ano passado. E ele apareceu no Flow Podcast. E inclusive o meu brother aqui, o Alisson Augusto, que eu já recomendei aqui no canal, ele fala sobre filosofia, principalmente sobre direito animal, ele tá bem profícuo ultimamente. Ele tá usando um pouco o formato de React, ele já usou um outro trecho desse podcast onde o Cogos não tem nem como colocar de uma forma mais generosa, ele defeca sobre direitos animais. E assim, é óbvio que eu não ia assistir o programa inteiro, porque a vida é curta demais pra gente ver 1 hora e meia de debate entre o Monark e o Cogos. Mas esse trecho caiu no meu colo, isso aqui é um react legítimo, eu ainda não assisti, eu vi isso na recomendação e já pensei. Eita porra! Tá saindo da jaula, monstro! Então eu deixei pra reagir esse vídeo com vocês, tô aqui descaradamente copiando não só o Alisson, como a Bibi Bailas do Física e Afins, ela também tem feito bastante react ultimamente. Então, vamos pro vídeo. Então tô aqui no meu overlay da Twitch, eu vou reaproveitar ele aqui no vídeo, acho que vai ficar interessante. Inclusive, vocês podem me acompanhar na Twitch, de vez em quando eu faço live. Bem diferente desse canal, é outra pegada. Tanto vocês estão vendo as lasanhas aqui, é do meu outro canal, Lasanha Gratinada, que é o nome do meu canal no Twitch também. Eu vou deixar neste vídeo em especial o link na descrição. Eu vou usar esse formato aqui e vamos pro vídeo. Nós temos que ajudar as pessoas necessitadas, por caridade, não assalto a mão armada. Mas se alguém fizesse isso, é uma ideia furada do Suplicy, eu até tive uma discussão com ele o dia que ele foi dar uma palestra no INSPER, e ele deu essa ideia, ele nem estava falando de caridade, estava falando de roubar os outros mesmo. Mas mesmo se fosse um fundo caritativo, isso na verdade seria uma falsa caridade. Porque a pessoa simplesmente estaria fazendo um desencargo de consciência. Eu já dou dinheiro para o grande fundo comunitário lá e não se preocupa mais. E não é essa caridade que a Igreja Católica, por exemplo, recomenda. De novo aquela história lá de que imposto é robô. Cara, o que a gente pode falar sobre essa pataquada aí do imposto ser roubo? Não quero nem entrar muito nessa discussão. Aqui eu vou ter um argumento que pode acabar sendo até um pouco tirânico, mas toda sociedade precisa funcionar com algum grau mínimo de coerção. Aqui a gente pode pegar desde o Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. A ideia de que a humanidade no seu estado de natureza começaria uma guerra de todos contra todos, então você precisa ter algum grau de coerção. Se você vai ter algum grau de coerção, você tem que olhar qual tipo de coerção maximiza o bem-estar. Quando você vai pensar em problemas de coordenação também, eu falei de bens públicos já nesse canal. É claro que de um ponto de vista individual, eu até consigo entender que é roubo. Aí eles vão dizer, se você concorda que é roubo, você vai dizer que é justificável.
Não, o que eu vou dizer é, sim, coerção é justificável. Não existe nenhum arranjo completamente voluntário. Mas enfim, eu disse, eu nem quero entrar muito nessa discussão de imposto ser roubo. Acho uma discussão tão idiota. Pra mim, tá no mesmo nível de falar, não, vamos acabar com a exploração do homem pelo homem, sabe? Tá muito próximo, mas aí ele fala assim que, não, nós temos que ajudar as pessoas pela caridade, né? Pô, lembra do próprio Adão Ferreira, né? Do próprio Adam Smith, não é pela generosidade do padeiro que o seu pão sai todo dia, é porque ele tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Sobre essa questão de ajudar as pessoas com o assalto à mão armada, que é o jeito que ele fala, eu admito que eu tenho que ler mais sobre isso, mas eu vou colocar em linhas muito gerais o ponto de vista do John Rawls. Com certeza o Cogos deve achar que o Rawls é um genocida ou alguma coisa do tipo, mas a ideia da posição original, de forma muito resumida, é o seguinte: suponha que existam almas esperando para encarnar na Terra, e elas sabem que elas podem cair aleatoriamente em qualquer ponto geográfico, social. Então, se você estivesse nessa posição de ignorância, né, você tem uma probabilidade aleatória de ser pobre, ser rico, de nascer doente, saudável, de nascer em um país em guerra, de passar pelo coronga ao longo da sua vida. Se alguém te oferecesse um seguro contra isso, e ele funciona da seguinte forma: se você tiver algum desses problemas, as outras pessoas vão te ajudar com o dinheiro desse seguro, você vai ter uma assistência ao longo da sua vida, mas se você tiver condições de prover, parte de tudo que você produzir vai servir para prover essas pessoas. Você, né, considerando a sua preferência por risco, pensando ali em como isso funciona, você não aceitaria um seguro desses? Então, por isso que é assim que se justifica, digamos, o assalto à mão armada aí, né, a ditadura, o genocídio aí que ele está falando. Você depender de caridade é um arranjo muito instável, pensando que a gente está falando de vidas, a gente está falando de um potencial ganho de bem-estar, não tem só o peso morto de ter um imposto, sabe? Bom, vamos continuar que a gente tá só começando. A Igreja Católica recomenda... Mas se funcionar, né, mano? Mas não vai funcionar, esse é o problema. Como você sabe? Nunca testou? Não vai funcionar pelo seguinte: qual é o critério para receber esse dinheiro? As pessoas vão ficar dependentes dele. O critério é nenhum. Você tá vivo, então, você recebe. Então, olha que absurdo. Mas, tipo, é um dinheiro mínimo. Então você... Bom, primeiro o Monark fala que isso nunca foi testado, isso já não é exatamente verdade. Já tem alguns países desenvolvidos que já estão fazendo alguma política de renda mínima. Eu tenho que dizer que o Cogos tem razão nesse ponto. Qual é o critério? Por isso que eu sou contra a renda básica universal. Contra talvez seja uma palavra... Não, eu sou contra mesmo. vou deixar isso aqui na edição. Porque eu acredito que você tem uma chance de transferir dinheiro de pobre para rico fazendo isso, que pra mim você potencializa o peso morto da tributação, os efeitos distorsivos dela ao máximo quando você está transferindo renda de pobre para rico. E eu acredito que isso distorce muitos mecanismos no mercado de trabalho, por isso eu acho que o melhor é o imposto negativo, como eu já comentei no outro vídeo. Você coloca ali, como inclusive o Robert, o Color Jacks, meu amigo, que comentou no vídeo anterior, você coloca um tatame para as pessoas não caírem abaixo daquilo, né? Você ficou sem renda, a gente paga isso. Sua renda não é suficiente, a gente complementa. Você ganhou mais, aí parabéns, aí você pode começar as coisas lá, dependendo de qual faixa de renda você chegou, você vai começar a pagar imposto, tudo. Mas também o Monark tem um ponto aqui, é um valor mínimo. É o que eu falo pra todo mundo que diz assim: não, porque o Bolsa Família, as pessoas não querem mais trabalhar, por que você não pega
tudo que você tem, doa todas as suas propriedades, se desfaz delas, larga o seu trabalho e vai viver de Bolsa Família. Por que você não faz isso? Se o cara tiver uma perspectiva de ganhar melhor, ele também vai fazer um negócio desses. Aqui, inclusive, vou começar um ponto que eu quero falar melhor sobre renda mínima mais pra frente, sobre renda básica e tudo. Que se você tem uma renda básica, você não tem os efeitos distorsivos, mas você tem a mesma proteção de ter um salário mínimo. Isso aí tá no livro Economia Sem Truques, do Carlos Eduardo Gonçalves, o Dudu, que até tem o canal lá, o Porquê, e tem um outro autor, o Guimarães, lá da USP, mas eu não tô lembrando quem que é. E ele fala, você tinha uma passadeira que ganhava R$150, aí vem o Bolsa Família e paga 300. Então, vai reduzir a oferta de trabalho. Aí, meu amigo, você quer uma passadeira? Você vai ter que cobrir o Bolsa Família. Então, assim, você não está proibindo contratos abaixo daquele valor, mas está colocando o mesmo efeito prático. Você precisa se gastar mais, você precisa valorizar mais aquele trabalho para conseguir tirar o sujeito de casa. Só que o sujeito também está olhando, pô, eu tô aqui nesse mínimo, eu posso ganhar mais do que isso. Né? E se você não tem a perspectiva de ser universal, de você nasceu, então você ganha, você pode muito bem cobrar contrapartidas e é uma coisa muito interessante de sistemas de renda básica. Deixa de investir em capital para que um gastador, um sujeito pródigo e consumista pegue esse dinheiro para comprar cachaça? Mas é só esse cara que existe na Terra? Não, mas é o que vai acontecer. As pessoas aí todo mundo vai virar um cachaceiro. Tem o dinheiro de graça lá, a pessoa que chegar primeiro vai pegar. Não, o dinheiro é pra todo mundo. Eu sei, isso é um absurdo. Cara, e daí se o cara vai gastar o dinheiro dele em cachaça, porra? Sabe? Todo mundo tem algum tipo de consumo que a outra pessoa não gosta ou que ela considera imoral. Né? Eu poderia falar pra você, pô, vou pegar esse dinheiro aí, vou entregar na mão do cara que vai dar pra igreja, que eu considero uma coisa imoral. Na verdade eu nem considero imoral, né? Não é nem um juízo de valor, é só uma preferência. Eu não queria que o meu dinheiro fosse pra igreja, mas enfim. Né? Que belíssimo argumento pra discutir política pública. O cara vai gastar com cachaça. Pô, até esmola, eu dou esmola e eu tô pouco me fudendo se o cara vai gastar aquilo lá com cachaça. Eu falo, pô, o cara tá numa situação que, cara, compra sua cachaça aí pra aliviar o seu dia, compra seu corotinho aí, pô. É foda morar na rua, cara. Eu não acho, eu acho interessante. Eu acho que é uma mecânica que pode elevar o nível do jogador, tá ligado? Não, as pessoas vão comprar cachaça, vão gastar isso no puteiro. Cara, o que você tem que fazer? Não, beleza, aí ele vai ficar ganhando aquela miséria ali pra sempre. Pra sempre, e aí vai ter uns Sim, caras mas vão é assim pegar que as esse pessoas dinheiro e vão agem. investir. É assim que as pessoas agem. De novo, eu falo, né, seu arrombado, pega todas as suas posses, doa tudo e vai viver de Bolsa Família. É assim que as pessoas agem, Nesse ponto aqui, nossa, que screen cap maneiro que eu peguei aqui. O Monark tá certo. É uma forma de elevar o nível do jogador. Pro cara não ter que depender de ser trombadinha, né? De se prostituir por desespero, de acabar entrando em trabalho semi-escravo. Né? É isso que eu falei. O problema do salário mínimo é que você eleva o piso, só que você cria um degrau e a outra pessoa aqui não consegue subir. Essa política não, você consegue elevar o piso de todo mundo. Você até elimina o degrau. Não vai ter alguém que vai fazer isso? Isso é a teoria do microcrédito, que já foi completamente refutada. Mas não vai ter alguém que vai investir? Não vai ter alguém que vai usar essa grana que ele não ganhava antes pra melhorar a vida dela de alguma forma? Olha, tem um sujeito, um pilantra, safado, vagabundo, chamado Mohamed, olha o nome do cara, Mohamed Yunus. E ele defendeu a teoria do microcrédito, que era essa teoria furada. Ele falou assim, todo mundo receber um pouquinho através de um microcrédito, cada um vai investir num pequeno negócio. Mas crédito negócio. você tem que pagar de volta, né? Pois é. Então ele também estava tirando da bunda isso. Então não era a mesma ideia também, é uma ideia diferente, é outra mecânica. Não, a sua ideia pelo menos não é antiética, já que você está falando em caridade, a dele é antiética. Ele é criminoso, tinha que estar preso no presídio de Pedrinha. Agora, qual o resultado do microcrédito? O resultado é o aumento do consumo, porque não é um crédito direcionado a uma atividade produtiva.
Eu já vi um filho da puta, perdão da palavra aqui, falando que eu participo de um programa da ONU para ajuda do Haiti. Nós damos sapatos para as criancinhas. Sabe o que aconteceu? Faliram as fábricas de sapato no Haiti, porque estavam dando de graça. Aí ele falou, não, tudo bem, agora nós podemos dar sapatos para sempre para elas. O filho da puta destruiu a indústria haitiana e gerou uma dependência econômica para sempre. Eu não estou falando para não fazer caridade. Existem pessoas que são inválidas, que estão doentes, que precisam do dinheiro agora, que precisam comer hoje. Então não estou falando aquele clichê liberal de não pode dar peixe, tem que ensinar a pescar. Não, tem gente que precisa do peixe hoje para comer. Tem gente que não vai aprender a pescar. Mas criar um fundo comunitário é incentivar o consumo. Nós temos que fazer uma caridade mais personalizada. O sujeito está precisando de um crédito para o armazém dele, se ajuda daquela vez, ensina alguma coisa sobre contabilidade para ele, para a economia crescer e ele não mais ser dependente de você. Criar um estamento, uma instituição chamada fundo comunitário é a destruição da verdadeira caridade. Caralho, eu não imaginava que eu ia ver um Cogos protecionista falando que a ajuda internacional destruiu a indústria nacional dos caras. Mano! Nossa, sabe? Mas assim, o pior ele tem algum ponto, ele só poderia defender isso de uma forma um pouco menos estúpida nesse caso. De sim, vamos colocar uma contrapartida. Pô, isso aí é de praxe nesses programas de renda básica. Praticamente todo mundo que defende. O Monark tá falando de uma forma meio boba aqui. Eu até agora não vi ninguém que defenda com mais fundamento falar em uma renda básica de fato universal. Geralmente a proposta começa a se aproximar mais do imposto negativo ou de alguma coisa nessas linhas. Mas todo mundo fala para pedir contrapartida. O Bolsa Família tem isso. Você tem que levar seus filhos no médico, vacinar e ele tem que frequentar a escola. Coloca outros partidos. Tem um monte de programa de... Assim, já é algo mais incrementado que, por exemplo, um seguro-desemprego. O cara tem que estar fazendo curso, ele tem que ter procurado emprego nos últimos 6 meses, tem ali um acompanhamento. Pô, isso aí é de praxe, todo mundo aceita que se faça isso, sabe? Aí ele vê assim, não, tem gente que precisa de ajuda, mas tem que ser da caridade. É a mesma lógica do vídeo que o Alisson reagiu, que eu vou deixar o card pra vocês, sobre a ética animal, né? Aí o cara perguntou, o que você acha de gente que tortura animal? Porque pra ele animal não tem direito. Aí ele fala assim, não, isso aí é um filho da puta que eu tenho vontade de comer na porrada, mas eu não posso violar a propriedade dele. Sabe, parece o negócio lá do vampiro, que ele não pode entrar na sua casa se você não autorizar. Assim, tipo, não é meme quando a gente fala que pra esse pessoal se você falar pro coronga que o seu corpo é sua propriedade, ele não entra e você tá curado. Né? Você tem que ajudar o cara. Mas tá, e a caridade não tá chegando nele. O que você faz? Nada, porque não tem o que fazer, a propriedade é dele, pô, você não pode. Se você tentar criar uma política, é assalto à mão armada, é genocídio, é stalinismo. E de fato, assim, ele até tem um ponto nesse sobre a indústria. O melhor seria ajudar as atividades produtivas. Eu também acho que é idiota e até um tanto canalha isso de não, vamos deixar eles dependentes para sempre, a gente vai dar sapato para eles até o dia até a morte de calor do universo. Mas por isso que existe a ideia de altruísmo eficaz, que é você aplicar análise de políticas públicas, análise de impacto econômico sobre todas as ações possíveis de caridade, colocar a ideia de custo de oportunidade também para caridade, e aí vamos encontrar a forma mais eficiente de ajudar aqueles caras. Isso aí também não tá errado, né? Mas sei lá, se ele conversar com a galera do altruísmo eficaz, não sei que ataque de pelanca que ele vai dar também. A verdadeira caridade é que o cara não mais precise desse fundo no futuro. Eu entendo. É que pra mim eu vejo de uma maneira muito mais pragmática, cara. Pra mim é só um sistema que eu acho que funcionaria. Ele é muito prático, tá ligado? Se você tem um sistema que é distribuição de renda individual
coletiva de forma igualitária para todo mundo, eu acho que você pode colocar esse sistema e acabar com uma porrada de Mas outros por que sistemas. igual pra todo mano. mundo? Tem gente que precisa de caridade e tem gente que não precisa de caridade. Porque aí vira um dividendo da sociedade, tá ligado? Não vira caridade também, vira é algo como um direito. Porque se for para pensar, a gente tá todo dia, nossos pais, nossos avós, eles estão todos os dias trabalhando e crescendo isso que a gente chama de humanidade, todas as nossas sociedades desenvolvidas, prédios imensos, a gente está sempre evoluindo, sempre, todo esse valor agregado que não é necessariamente pertencente a nenhum indivíduo, eu sinto que ele é como se fosse um dividendo da sociedade, que poderia ser repassado. Entendeu? Oh, o Monark é da Yank Gang. Gostei de ver. O Alisson tinha até comentado no vídeo dele. Os caras já devem estar chapadaço à altura do campeonato. Você viu lá um monte de lata de cerveja na mesa. Eu sei que eu acho que o Monark é mó maconheiro, então. Assim de novo, nenhum juízo de valor aqui. Não sou muito chegado, mas tudo bem. Essa ideia do dividendo social é uma ideia interessante, porque. E aí que tá. Ok, idealmente o cara não depender mais disso. Mas. Nossa, eu vou parecer marxista falando isso. Mas. Se você pensar numa função de produção, na teoria neoclássica, você tem dois insumos principais, capital e trabalho. E a remuneração vem do produto marginal de cada um desses. De qual é a contribuição de uma unidade adicional de capital no produto. Então assim você tem a divisão funcional da renda entre capital e trabalho. A sociedade está se automatizando. Se não forem criadas outras oportunidades de geração de valor para o trabalho, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais intensiva em capital, né, e a remuneração do trabalho vai começar a diminuir. E isso é um problema, porque nem todos podem ser proprietários de capital. Então seria interessante essa ideia de um dividendo social. Aqui eu não estou falando de coletivizar a propriedade. Eu acredito que isso traria mais problemas do que soluções. Mas então vamos repassar aqui um dividendo. E é inclusive uma oportunidade de redistribuir para talvez você conseguir encontrar uma outra oportunidade de aplicar trabalho, ou essas pessoas se tornarem proprietários de capital de outras formas. Se a gente tiver em uma situação dessas, onde a renda do trabalho, né, a participação do trabalho na renda vai continuar caindo, porque uma coisa é o estoque de capital aumentar, a produtividade do trabalho também aumentar, né? Então a relação capital-trabalho sobe, mas o trabalho mantém uma fatia constante na distribuição funcional da renda. Maravilha, é o melhor de dois mundos, o trabalhador está ficando mais produtivo, todo mundo está ficando mais rico. É exatamente isso que a gente quer, mas se essa distribuição começa a mudar, e aqui eu estou falando em C porque eu não fui para os dados, eu não fui para a teoria. Isso é algo que provavelmente eu vou fazer para discutir renda básica mais para frente, discutir de uma forma mais apropriada. Seria interessante alguma ação, e essa seria uma ação permanente, porque seria algo mais estrutural do que algo paliativo para ajudar ali quem está com algum problema. Porque se a gente tiver alguma situação dessas onde não existe trabalho para todo mundo, isso vai ter que ser uma medida permanente. Ou você simplesmente diz, pau no cu dos desempregados. Olha, ele falou sobre os animais, né, porra? Entendeu? Como Existe dividendo da sociedade? Porque existe um valor agregado de coisas que a gente construiu e que não pertence a ninguém. Não existe? Não entendi o seu ponto. Tipo, existe tanta fartura dentro do nosso sistema hoje em dia que existem certos tipos de coisas que a gente produziu que elas não pertencem a ninguém, de certa forma, tá ligado? Por exemplo, Estátua da Liberdade não pertence a ninguém. É uma entidade, ou, sei lá, leis que a gente desenvolveu com o tempo. Você está falando de patrimônios da humanidade. E não só patrimônios da humanidade, o patrimônio de todos das sociedades. Não sei como explicar direito, tá ligado? Então o dividendo que você está falando seria no sentido contrário. Como assim? Na verdade, aquilo que foi produzido está sendo
usufruído por pessoas que não participaram da construção dela. Por que não participamos? O seu pai participou, se não o Sim. seu pai do seu pai. Todo mundo que está vivo agora é uma série de sequências de bilhões de anos de nascença e nascença. Querendo mas ou esse é não, o meu ponto. Nós somos parte de algo que está sendo construído há muito tempo. Então, mas esse é o meu ponto. E tem muitas milhares de pessoas que deixaram coisas aqui e essas coisas pertencem a quem? Então, mas o meu ponto é esse. Eu não participei da construção de todos os pilares da civilização que me dão tanto conforto e segurança hoje, apesar dos desmandos do Estado. E ainda bem que é assim. Eu não Então, acho que nós deveríamos cobrar por essa externalidade positiva, senão nós destruímos a fonte delas. E uma dessa externalidade positiva não poderia ser um sistema de dividendo? Olha, se você quiser fazer caridade, você dá o seu dinheiro para quem quiser. Agora, criar um sistema impessoal que não tenha critério na distribuição dessa regra é subsídio ao crédito. Não é subsídio ao crédito porque não é crédito, é dinheiro, ponto. Então é subsídio ao consumo, é pior ainda. Por quê? É ruim as pessoas consumirem? Sim. Por quê? Porque cada vez que as pessoas estão consumindo além do que elas precisam, elas estão destruindo recursos escassos. Consumir é sinônimo de destruir. A casa foi consumida pelo fogo. Mas os recursos, eles são escassos. Claro que são escassos. Por Nós quê? temos que ter o quê? Aumento da oferta, não da demanda. Mas quais Agora, recursos claro, as são pessoas escassos? demandam, não tem jeito. Água é escassa? Água é escassa. A quantidade de água potável no mundo é finita. É finita. Mas e no universo? Mas nós não temos tecnologia para usar toda a água do universo. Agora. Mas a gente também não tem tecnologia para usar toda a água da Terra. Tudo bem, mas a tecnologia é escassa, os cientistas são escassos, as máquinas que eles vão usar para fazer... Portanto, a água é escassa. Portanto, a água é escassa. Sim, a água é escassa, mas ela não é infinitamente escassa. No sentido que não existe um limite da taxa de progressão da evolução humana. Mas as pessoas têm sede hoje. Mano, eu quero um pouco disso aí que o Monark usou, velho. Tá até difícil reagir nesse pedaço. Vocês vão ver que tem um corte, porque tem um pedaço que eu comecei a falar e, sendo bem sincero, ali eu percebi que eu não tava nem entendendo direito o ponto deles, eu tava sendo um pouco enviesado. E mal aí, o Cogos tem razão nesse ponto. Esse ponto da escassez. As pessoas têm sede hoje. Então a água é escassa hoje, então isso que é relevante, essa é a informação que nós temos. A água é escassa. Todos os recursos são escassos. O que a gente tem que aumentar é a oferta? Sim e não. Porque as pessoas também precisam ter poder de compra. Né? O Cogos está indo aqui numa perspectiva malthusiana. Se as pessoas puderem comprar menos, é melhor. Talvez até se algumas morrerem de fome, mas aí ele não vai falar. E se jogar isso, ele vai dizer que não é isso que eu queria dizer. Mas não tá muito longe disso, né? A bem da verdade, né? A ideia de que, não, subsidiar consumo é imoral, porque você está destruindo investimentos, está destruindo recursos escassos. Mas assim, tentando responder um pouco o ponto do dividendo, da externalidade positiva que ele falou. De fato, você cobrar por alguém ter ofertado uma externalidade positiva é um incentivo completamente distorsivo, destrutivo, você está invertendo todo o jogo, aí ninguém vai prover infraestrutura. O ponto que o Monark está falando é: eu posso não ter construído aquilo diretamente, mas o empresário, o proprietário de capital que está usufruindo de toda uma infraestrutura está usufruindo de externalidades positivas que eu forneci. Então todos temos direito a alguma coisa. Isso, aqui ele está indo quase numa linha marxista do trabalhador tudo produz, mas aí ele está incluindo o capitalista como trabalhador também. Já que ele está dizendo que é para todos. Mas assim, essa é a base do contrato social. Nós vivemos em uma sociedade, vamos usar esse termo aqui, nós abrimos mão de algumas liberdades, porque juntos estamos mais seguros, mais produtivos, podemos elevar o nosso bem-estar, né? E exatamente, essa elevação de bem-estar tem que voltar, tem que vir essa contrapartida em algum momento. Então, pô, se eu já tenho que sustentar essa estrutura complexa, que muitas vezes dá vontade de tocar o foda-se pra tudo, viver no mato, eu ficar ali na beira do rio, pescar os meus peixes, pegar ali umas frutinhas, me virar ali e não olhar mais pra ninguém, de vez em quando dá vontade de fazer isso, né? Em troca disso, pô, se eu não conseguir um emprego, vamos se ajudar aí, me ajuda aí pra eu te ajudar depois.
Se o meu filho nasceu com uma doença grave, você não pode. Você não pode ajudar? Pô, é muito caro bancar esse tratamento. Eu não vou conseguir sozinho. Eu fiz tudo isso, eu trabalhei tanto gerando valor para os outros. Por mais que eu tenha sido remunerado por isso, a gente não pode criar essa rede de proteção. Eu acho que é esse o ponto que o Monark está colocando. Mas o Cogos tem essa visão de, não, você tem que ser pago pelo que você trabalhou, pelo que você produziu, e não existe um monte de gente que não é remunerado por um monte de externalidades positivas aí que uma forma de dividir isso seria de fato um dividendo social, por mais que não esteja remunerando diretamente uma externalidade positiva. Seria uma forma de fortalecer esse pacto, esse contrato social. A economia austríaca, que é a única que presta, ela leva em conta o tempo. Não adianta eu esperar que a humanidade tenha oferta. Economia austríaca, que é a única que presta, leva em conta o tempo. As outras não levam, né? Nunca abriu um livro de micro. Nunca abriu o Menkel. Eita porra, né? Nunca ouvi falar de preferência intertemporal, de inconsistência. Né? Dá pra ver como que esse cara manja, como que ele é um sujeito honesto. Infinita de água daqui a 100 mil anos se eu tô com sede hoje. Não, tudo bem, mas eu acho que esse não era o ponto. Não lembro qual era o ponto. O ponto Não lembro qual era o ponto. Eu gostei da honestidade dele. é que as pessoas precisam... Muita maconha, cara. As pessoas Muita precisam maconha. produzir. E subsidiar o consumo em detrimento da produção não vai ajudar os pobres. Você não gosta de consumo. Mas, mano... Não é que eu não gosto de consumo. Nós só produzimos para poder consumir. Mas o ponto é que o gargalo da civilização não é o consumo, é a produção. É a produção. Produção do quê? Quem consome a Produção de coisas que as pessoas precisam consumir. Então, cara... E as pessoas precisam consumir... O que elas precisam consumir muda conforme a evolução da própria sociedade. Hoje você precisa consumir internet. Sim. E quantas coisas você poderia precisar consumir que a gente só não inventou? Por isso que precisa ter um aumento da produção de fios, de equipamento de comunicação. E como não que aumento você da aumenta? demanda da internet por si. Então, você aumenta essa produção aumentando o consumo. Quê? Não. What the fuck? Ué, quanto mais as pessoas consomem esses fios e parada, mais vai ter demanda de produção deles, não é? Não. Mas aí Não? mas a gente... Bom, aqui a gente tem uma discussão, demanda causa oferta, oferta causa demanda, né? A gente pode dizer que o Cogos está na posição do Sé, que eu já discuti no meu vídeo lá do tier list de economistas, e o Monark está na posição do Keynes, né? Pro Monark é a demanda que causa oferta, pro Cogos é a oferta que causa a demanda. E aí tem um longo debate de para que lado vai. Eu diria que nenhuma das duas é uma condição suficiente para outra, e para mim você tem um problema de causalidade bidirecional. Não existe uma única resposta. Né? Muitas vezes a oferta pode ser insuficiente para causar a demanda, né? O problema da demanda efetiva. Então, se por exemplo o poder de consumo das pessoas for fragilizado, vai faltar essa demanda, mas se simplesmente criar demanda, você vai criar inflação, ainda mais se você criar essa demanda de uma forma insustentável. Por isso a economia tende a um equilíbrio de longo prazo, você tem ali uma taxa natural de desemprego, né? E para de fato conseguir ofertar para todos, você tem que mudar algumas condições estruturais, você tem que... uma forma é até aumentar a taxa de poupança, aí sim você vai ter que sacrificar consumo. Então, assim, os dois estão certos em alguns pontos e errados em outros. Eu acho muito complicado quando você tenta garantir essa dignidade, garantir esse consumo mínimo em bens e não em renda. Porque aí você vai, de fato, aumentar a dependência. Você tem o problema de que um burocrata a 3.000 quilômetros de distância não sabe as suas preferências.
Então é melhor oferecer isso em renda. Isso aí é a questão do Friedman que ele coloca, né? Você tem 4 formas de gastar dinheiro. Você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo, é a forma mais eficiente de todas. Porque você sabe o custo desse dinheiro, o trabalho que foi necessário para conseguir esse dinheiro, e você sabe exatamente suas preferências. Você não tem perda nenhuma. Você pode gastar o seu dinheiro com os outros, você sabe de onde esse dinheiro veio, mas você não sabe as preferências deles, então você pode cometer erros. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você. Você conhece suas preferências, mas você não sabe o custo daquele dinheiro, então você não vai ser tão prudente quanto você seria com o seu próprio dinheiro, você vai ter mais desperdício. E você pode gastar o dinheiro dos outros com os outros, que é a pior forma de todos. Você não conhece as preferências e o dinheiro caiu do céu, né? Não há, você teve o trabalho de tributar, você está falando do Estado. Então, é o argumento dele. Você pensar em duas políticas públicas que a gente tinha no começo do governo Lula, que eram prometidos: o Fome Zero e o Bolsa Família. O que a velha guarda do PT queria? O Fome Zero. Era a ideia deles de que, não, nós temos que ir lá e resolver a fome, não esse plano neoliberal que só vai inserir as pessoas no consumo, não vai criar cidadania, a gente já aproveita, já fortalece a agricultura familiar, os assentamentos, e fez. O que aconteceu? Foi um fracasso. O máximo que eles conseguiram com isso foi colocar um critério de compra preferencial de agricultura familiar e assentamentos dentro de repartições públicas, que tudo bem. É o dinheiro público para fornecer para o próprio público. Você colocar um critério desse, legal, bacana, não tem nada contra. E o Bolsa Família deu certo, por quê? Você pega o dinheiro público, bota direto na conta do cara, que é um negócio que praticamente não tem risco, você não perde dinheiro no meio do caminho. Ele vai no mercado, compra o que ele precisa, então ele consegue declarar as próprias preferências. O negócio não tem fricção, o negócio maravilha. Nossa, desculpa, acho que a marofa chegou até aqui, até eu já me perdi aqui, fui embora. É por isso que eu escrevo roteiro pros meus vídeos, tá? Mas tô achando legal fazer o react. Se vocês quiserem que eu faça mais disso, toca o pau. Eu acho complicado de ver. As pessoas precisam de internet, então a gente vai lá e dá internet para todos, mas você olhar, temos um problema para ofertar internet, vamos fazer uma política aqui, como que a gente pode fazer ela chegar em mais pessoas? A gente faz um subsídio. Subsídio costuma ser um negócio bem complicado, você gera grupo de interesse, tá? A gente muda aqui o arranjo institucional para aumentar a concorrência, faz assim que a conexão de longa distância é uma concessão, mas quando chega no bairro a gente libera livre concorrência para os caras puxarem dessa de longa distância e fazer as conexões diretas, vai ficar mais barato. A gente vai olhando quais estruturas de governança a gente consegue, onde que você fala, não, vamos lá e vamos gastar direto. Nesse ponto eu concordo que o gargalo vai ser a oferta, mas você tem um problema de demanda quando você tem tantas pessoas com poder de compra fragilizado, que, de novo, o cara tem fome hoje. Então você dizer assim, não, nós vamos melhorar as condições de oferta e vamos melhorar a educação, você está falando de coisas que você vai mudar daqui a 10, daqui a 20 anos, e o cara tem fome hoje. E você vai depender só de caridade para ajudar ele? É o contrário. Aí você está analisando localmente. Aí você está falando, por exemplo, a frase do Mises, né? As pessoas produzem cerveja porque existem consumidores de cerveja. Mas não se aumenta a produção de cerveja para atender a necessidade do consumidor de cerveja, subsidiando o consumo de cerveja. E sim subsidiando o quê? Fábricas de cerveja. Agora, subsidiar, que eu digo, não é o governo tirar dinheiro de outros setores para construir mais. E sim aumentar o capital que as próprias empresas de cerveja vão investir na sua própria produção. Então não é subsídio, eu falei a palavra errada, seria um reinvestimento. Agora, tirar o investimento da produção de máquinas, de comida, para subsidiar o consumo, é depauperar o capital da economia. Mas não tá tirando. Isso aí é um pulo aí. Que você tá deu. tirando porque o capital é escasso, cara. O capital ele é escasso, com certeza. Mas e por que ele tá tirando exclusivamente disso? Tem milhão de coisas que ele poderia... Mais um
ponto que eu tenho que conceder pro Cogos, que o Monark não tá captando aqui a ideia de custo de oportunidade, né? Se você tá tributando de algum lugar, você tá tirando do capital, você tá tirando de outra forma de consumo, você tá tirando de uma forma de consumo para subsidiar outra, aí você tem que olhar se isso é desejável ou não, né? O que eu posso fazer aqui, eu não vou fazer um juízo de valor, é descrever. Esse dinheiro não tá aparecendo de graça, não é um dinheiro que estava debaixo do colchão, né? Não é todo mundo tava de bobeira, ninguém tava fazendo nada, aí chegou o Estado, deu dinheiro, que maravilha, agora nós vamos trabalhar. Então você está mudando a alocação de recursos dentro da sociedade, você não está criando recursos. Né? Aí você dizer se isso é bom ou ruim é outro ponto. Né? E aí o Cogos tem uma postura de princípios de não, isso é sempre ruim. Eu já sou um pouco mais flexível nisso. O capital, tanto dinheiro superfluamente, mano. Eu sei. Então, vamos parar de gastar superfluamente. Se é pra ter um sistema, mano, vamos ter um para de sistema gastar bom. dinheiro superfluamente. Por exemplo, em vez de comprar maconha, você podia pegar todo o dinheiro que você usa pra fumar maconha e doar pro Lar Escola São Francisco. Aí eu concordaria com você. E aí eu ficaria maluco. E aí eu não ia produzir, eu não ia ganhar mais dinheiro. Então a maconha, na verdade, é eu sustentando meu meio de produção, cara. Gostei. É isso, cara. Não vai ficar julgando o consumo dos outros. Então, realmente, é supérfluo, não sei o que. É fácil falar que o dos outros é supérfluo. Eu gostei que ele mesmo se autorrefutou-se a si mesmo aqui. Mas eu consigo entender esse impulso de eles têm tanto já e tal. E em parte isso é verdade, porque aí a utilidade marginal da renda de alguém que já tem tanto é menor, então o custo de tributar ele, né, a perda de bem-estar é menor. Aquele meme do fulano roubou minha bicicleta, eu fiquei triste, mas ele ficou mais feliz por ter uma bicicleta, então a sociedade está o bem-estar da sociedade aumentou, não tá tão errado assim. Tudo bem. Eu respeito isso. Eu tenho um cara que tinha dor nas costas, fumava maconha pra não ter dor nas costas, ele trabalhava melhor sob efeito de maconha. Aí que você vai ser obrigado a concordar comigo. Se eu fosse um governante, eu estaria completamente errado de confiscar o seu dinheiro da maconha pra fazer caridade. Com certeza. Então você tá concordando comigo que nenhum filho da puta de governante tem moral, nem conhecimento pra definir onde é supérfluo e onde não é. Com certeza. Isso cabe à decisão pessoal. Então vai pro inferno, governo. Com certeza. Governo, vocês são todos uns filhos da puta e o monarca acabou de concordar comigo, seus bosta. Aqui. Bom, então tá aqui essa desgraça, essa delícia. Digam o que você achou. E caralho, 50 minutos de gravação. Vamos ver se eu consigo encurtar um pouquinho isso. Agora eu entendi porque que o vídeo do Alisson lá chegou em 1h30. Mas tá aí. Espero que tenha feito algum sentido, tenha feito algo proveitoso e que vocês gostem disso. Me digam aí se eu devo fazer mais sobre isso. Se vocês têm alguma recomendação de vídeo, porque no momento eu não tenho nada aqui na agulha pra reagir, eu só tinha esse mesmo. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse. No mais, valeu, falou!